Som. Boa noite a todos, irmãos. Sejam todos bem-vindos nessa noite de adoração ao nosso Deus. Graça e paz a vós, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aos visitantes, sintam-se à vontade. Sintam-se em casa, de fato, é a casa do Pai. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas 9, Lucas capítulo 9, versículo 18 e 19. E o 20 também. Mais uma vez, boa noite a todos. Aos que nos assistem também em casa, tenham uma boa noite. E se prepare para poder adorar o Senhor. De fato, nós temos que nos preparar para adorar o Senhor. Lucas 9, capítulo 9, versículo 18, 19 e 20. Amém? Vou estar lendo na minha versão, você acompanha na sua versão. Certa vez Jesus estava orando em particular, e eles estavam aos seus discípulos. Então lhe perguntou, e estava com seus discípulos, então lhe perguntou, quem a multidão dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, você é o Filho do Deus vivo, o Cristo, Filho de Deus. Amém? Eu estava pensando um pouquinho nessa passagem hoje, e eu escutando também a passagem do pastor ali. E de fato Jesus pergunta a todo momento para nós, né? Meio às nossas dificuldades, como o Mano Carlos fez a abertura, que meio às nossas dificuldades, sempre vem essa passagem na minha mente. Quem é isso para você? Quem é Cristo? Essa resposta vem de Deus, de fato, né? Do Espírito Santo que tem usado o apóstolo para dizer, fez o Filho do Deus vivo. E às vezes eu me pergunto em casa, em meio à dificuldade que a gente passa, as dificuldades que a gente vem enfrentando. E isso sempre vem na minha mente. Jesus sempre faz essa pergunta, todo momento. Quem eu sou para ti? Né? Quem eu sou para ti? E que a gente possa entregar nessa noite nosso coração ao Senhor. Que a gente possa responder para Ele todo o nosso coração nessa noite, que Tu és o Senhor, Deus. Tu és o Senhor da nossa alma. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o nosso Deus. E é a quem nós adoramos. Então nós vamos orar ao Senhor nesse momento de início de culto. Que você possa entregar seu coração ao Senhor. Que nos louvores a gente possa entregar nossa alma de fato. Eu estava vendo uma postagem do irmão no Instagram, que ele disse que para os cristãos o culto de domingo e a igreja não é para receber bênçãos. O cristão não deseja ir no culto para receber bênçãos. E eu fiquei pensando, é verdade. Aí ele botou embaixo ali que o cristão vai no culto para adorar a Deus. Ele vai no culto de domingo, ele se coloca, ele se arruma, ele toma seu banho, toma seu café pensando em adorar e exaltar a Deus. E é verdade, porque o nosso maior privilégio é poder adorar o Senhor. Né? Nós estamos aqui hoje é porque Deus tem nos trazido. Por força própria nossa, a gente não faria nada. Então, penso que para nós é um privilégio poder estar aqui, estar adorando ao Senhor. Porque o Senhor é o Deus das bênçãos. Ele tem bênção para todo mundo. Ele tem bênção para o seu casamento, para o seu trabalho. Mas Ele é o Senhor das bênçãos. Ele é o nosso Deus. Então, essa passagem onde Jesus pergunta, Ele pergunta para nós também nessa noite, quem eu sou para vocês? Que a gente possa orando ao Senhor e estar nos colocando diante dele nessa noite com um coração grato ao Senhor. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós, Pai, como igreja, Deus, queremos adorar o Senhor, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque é um privilégio, Senhor, estar na Tua casa. É um privilégio, Deus, como cristão, Senhor. Ouvir a Tua voz, Deus. Cantar louvores ao Senhor, Deus. Exaltar o Teu nome, Pai. Obrigado, Deus. Em meio a tantas lutas, como o pastor mesmo tem pregado no primeiro culto, Deus, e continuará pregando nesse segundo, Deus, eu te peço que use grandemente, Pai, nessa noite. Deus, para a glória do Senhor, Deus. Usa seus lábios, sua mente, seu intelecto, Deus. Usa todo o seu ser, Deus. Para que possa, Deus, transmitir a nós, Senhor, algo da parte do Senhor, Deus. Porque nós, como filhos do Senhor, Deus, como ovelhas, precisamos de alimento, Senhor. Precisamos, Deus, nos saciar com o Senhor, Deus, nos saciar
com a tua palavra, Deus, nos saciar, Deus, nos mergulhar, Senhor, na tua imensidão, Deus, da tua palavra, Deus. Deus, de fato, nós necessitamos, Senhor. Por isso eu te peço, Deus, que nos muda, Senhor. Deus, que o Senhor possa se alegrar, Deus, conosco, Senhor. Que o Senhor possa olhar para nós, Deus, e sorrir, Deus. Porque nós precisamos do Senhor, Deus. Sabemos que somos fracos, Senhor. Sabemos que somos debilitados, Deus. Temos pecado e pecado contra o Senhor. Mas eu te peço que nessa noite, Deus, haja cura, Senhor. Que o Senhor nessa noite, Deus, nos perdoa, Pai. Deus, nos perdoa, Senhor. Porque, Deus, somos fracos, Senhor. Deus, precisamos do Senhor. De fato, Deus, a tua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer. Deus, mas com o Senhor, Deus, tudo podemos, Pai. Porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. É o nosso Pai. É a Jesus Cristo, Deus, a quem nós adoramos nessa noite. Louvado, Deus, louvado seja o Senhor, Deus. Por isso te peço que muda a mim, Senhor. Muda, Senhor, o meu coração, Deus, o meu modo de pensar. Muda a tua igreja, Deus. Que a gente possa sempre, Deus, estar prostrado, Senhor, diante do Senhor, Deus. Com reverência, Pai, com temor, Deus, com desejo no coração de sempre estar te adorando, Senhor. Deus, que nosso coração queime na tua presença, Pai. Que nós possamos, Deus, exaltar, Deus, o teu nome, Pai, porque tu és precioso para nós, Senhor. Deus, tu és precioso para nós, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse tempo aqui, Pai. Obrigado, Deus, porque tem nos tirado do nosso lar, Senhor, do nosso conforto, Deus. Nos arrancado, Deus, desse mundo, Senhor, nos trazido para a tua casa, Pai. Um tempo, Deus, de fato, Pai, oportuno, porque não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos nem o segundo, Deus, que vai correr daqui a pouco. Mas o Senhor sabe, Deus. E que nossa voz, Deus, que nosso coração, que nossa alma, Deus, esteja diante do Senhor nessa noite. Em adoração, Deus, em reverência ao Senhor, Pai. Por isso nos alimenta, Pai, através do pastor Azenísio, Deus, com a tua palavra. Usa, Pai, a tua igreja, usa o teu servo, Deus, usa nós, Deus, usa cada um. Deus, e nos abençoa, Pai. Nos abençoa, Deus, nessa noite. É a minha oração, Deus, é a oração da tua igreja, Deus, que fazemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor. Irmãos, paz e graça, amém? Vamos nos colocar de pé. Convido você a se colocar de pé, você que está aqui. Convido você que está aí no seu lar. Vamos juntos nos reunir. Vamos juntos adorar o nosso Deus, cantando que Ele é o Rei do nosso coração. Ele é o Deus da nossa vida. Ele é a nossa fortaleza, amém? Com muita alegria em nosso coração, o Senhor nos concede a graça de estarmos aqui reunidos. Então vamos adorar o Senhor Jesus. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és a força da nossa vida, Jesus. Aleluia. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, razão do meu viver, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom.
colheita dos dízimos e ofertas, amém? Você que trouxe o teu dízimo e oferta, segura nas tuas mãos. Estaremos orando ao Senhor e logo em seguida cantando mais uma canção e você pode estar dizimando e ofertando, amém? Senhor Deus e Pai poderoso, graças damos ao Senhor por esse momento, Pai. Iremos, ó Pai, agora, Senhor, adorar o Senhor e louvar o Teu nome, ó Deus, com os nossos dízimos e ofertas, ó Pai. Somos gratos ao Senhor pela Tua provisão, somos gratos ao Senhor pelo Teu sustento, Pai. Peço ao Senhor que continue, Senhor, nos mantendo, Senhor, em Tua presença, Pai. Continue nos sustentando, Deus, porque nós somos totalmente, Senhor, dependentes do Senhor, ó Deus. Obrigado, Jesus. Continue conosco, Senhor, derramando da Tua graça, Senhor, e realizando a Tua vontade entre nós, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vem aqui no meu coração, sinto as vezes como um turbilhão, me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olha em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo. Descansa nos braços, descansa nos braços de quem te quer ver. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão. No chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. E é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, amado da minha alma. Descanso em ti, o teu refrigério é tudo. Tu tens o domínio, tudo nas mãos. E sabe o anseio, Senhor, e sabe o anseio do meu coração. E eu sossego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo. Descansa nos braços de quem te quer ver. O Pai não despreza amor de ninguém. Sossega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aleluia, amém. Que nós possamos descansar no Senhor, na sua palavra, amém. Vamos cantar ao Senhor,
dizendo que não há outro Deus como o nosso Deus. Tu és soberano, Senhor, Tu és fiel, Jesus. Tu és o único, Senhor, e nós estamos aqui para Te adorar, Jesus. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és tudo para nós, Jesus. Recebe, Senhor, esse louvor a Deus. Recebe, Senhor, a adoração da Tua igreja, Pai. Não há outro como Tu. Soberano e fiel. Não há outro, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. Quem Ele é? És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar, Teu Espírito, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Não há outro como nosso Deus. Não há outro como nosso Deus. Vamos cantar, aleluia. Não há outro como Tu. Soberano e fiel. Não há outro, não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar, Teu Espírito, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar, Teu Espírito, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Tu és tudo pra nós, Senhor. Nessa noite nós levantamos ao Senhor, aqui neste lugar, um lugar de adoração, de exaltação ao Teu nome, Jesus. Nós Te glorificamos neste lugar, Senhor. Nós Te exaltamos neste lugar, Jesus. Tu és o Alfa, o Ômega, Tu és o princípio, Tu és o meio, Tu és o fim, Tu és o começo. Tu és o Senhor soberano, dono de todas as coisas, Senhor do Senhor. Oh, Senhor, eu creio, Pai, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a Tua igreja. Ninguém vai calar a Tua igreja, Senhor. Ninguém vai nos impedir de glorificar e bendizer o Teu nome, Jesus. Aleluia. Alfa e Ômega é o Senhor, aleluia. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e
Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, que nós podemos aqui, Senhor, glorificar e exaltar o Teu nome santo, Pai. Nesse momento, Senhor, iremos, ó Deus, ouvir a Tua palavra. Mais uma vez pedimos ao Senhor, use, Senhor, mais uma vez a vida do Teu servo, Senhor, o pastor Elzenísio, Pai. Que nós venhamos, Senhor, ser ministrados, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor, e que vidas também, Senhor, que estão acompanhando essa live, que vão assistir depois, Pai, possam ser ministrados e alcançados pelo poder que há na Tua santa palavra, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, pastor? Podem se assentar. Boa noite. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar um aviso que eu acabei me esquecendo no primeiro culto. Sábado próximo, então, haverá o encontro dos jovens aqui na igreja, às 8 da noite. E todos os jovens de 15 anos acima, ou talvez menos, estão convidados. Só precisamos tá informando, né, a quem vai participar, para a gente poder também estar se organizando, embora tenhamos saído, né, do lockdown, ainda estamos aí sob decreto e tem alguns regramentos e a gente precisa seguir as regras, né, por conta da pandemia. Pois bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, e hoje nós vamos estar meditando, pensando um pouquinho nesse texto que vai do versículo 8 até o versículo 11, primeira carta de Pedro, capítulo 5, do versículo 8 até o versículo 11. Amém? Então, sentados mesmo como vocês estão, eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia. E na minha Bíblia o versículo 8 começa dizendo assim: tende bom senso e estai atentos. Né? Eu acho que a maioria aqui deve ter a Bíblia Almeida, a revista corrigida, atualizada, né? Provavelmente deve estar escrito: sede sóbrios e vigiai. Na sequência o texto continua dizendo: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Pai, nós pedimos que o Senhor, neste momento, Deus, esteja falando conosco, falando com a Tua igreja. Nós precisamos ouvir a Tua voz, ó Deus. Precisamos, Pai, da luz, da iluminação do Teu Espírito para compreender as verdades exaradas, ó Deus, nas Escrituras Sagradas. Reconhecemos que por nós mesmos, pela nossa inteligência ou pela nossa própria capacidade, Deus, não conseguimos esse objetivo, Pai. Nós precisamos da iluminação do Teu Espírito. Precisamos, ó Deus, que o Teu Espírito abra o nosso entendimento. E quanto a mim, ó Deus, o Senhor possa usar a minha boca, os meus lábios, como boca do Senhor. Que o Senhor fale através de mim a despeito das
minhas próprias debilidades e limitações, de maneira que nós possamos sair daqui com uma percepção espiritual mais plena, Senhor, do Senhor mesmo, do plano do Senhor, da obra de redenção do Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar a nossa meditação dessa noite, e eu procurei um texto. A gente vai lidar com uma questão que às vezes é mal compreendida, às vezes, na verdade, quando a gente lida com o tema que a gente vai abordar aqui hoje, geralmente nós, cristãos, incorremos em um dos dois erros, né? Ou subestimamos, né, o diabo, o inimigo, ou nós superestimamos, né? Uns acham que pelo fato de ser crente, ser salvo, o diabo já não tem mais nenhuma significância, nenhum poder, nada lhe acontece por ação do diabo. Outros superestimam, né? Outros atribuem um valor e um poder acima daquilo que de fato o diabo é. Coloca o diabo como se estivesse em pé de igualdade com o próprio Deus. Então, ambas as posições, elas são prejudiciais à nossa fé. O Ministério da Saúde Espiritual adverte. Então é bom que a gente tenha um equilíbrio. Mas apenas para a gente pensar, antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu gostaria que vocês tentassem responder essa pergunta. Eu acredito que todos aqui devam conhecer a história de Jó, né? Provavelmente alguns alguns já tenham lido o livro de Jó, né? E o personagem Jó, ele é muito conhecido, né? E a pergunta que eu faço é a seguinte: o que fez Jó sofrer? Foram aqueles caldeus, salteadores, ladrões, né, que invadiram a sua propriedade e levaram seus bens? Foram as catástrofes naturais, as tempestades, os vendavais, os tornados que acabaram matando, dizimando os filhos de Jó? Foi a tristeza pela perda dos filhos que causou sofrimento a Jó? Foi aquela mulher, esposa, rabugenta, chata, que causou o sofrimento? Será que foi a própria enfermidade, né? As mazelas? A Bíblia fala que Jó ele se coçava com cacos, né, de telhas. Será que foi isso que fez Jó sofrer? Ou será que foram aqueles amigos, né, insensíveis, com uma teologia deturpada que não compreendia Jó e ainda acusava Jó? Será que foi isso que fez Jó sofrer? Essa é a pergunta. O que está por detrás desse sofrimento de Jó? Quem é o causador desse sofrimento? Alguns poderiam responder: Deus é o causador, porque Deus é soberano, né? Deus tem o controle, Deus tem o domínio, então ele poderia, se Deus não quisesse, ele poderia não permitir que Jó sofresse. Se você respondeu que Deus é o causador do problema, não está errada a resposta. Mas alguém também poderia, não sei se houve algum aqui que tenha respondido
que Satanás é o causador do sofrimento de Jó. E se foi essa a resposta, também está certa. Deus, ambas as respostas. Deus é o causador, Satanás também é. Mas, se a gente olhar por um outro ângulo e, digamos assim, fechar um pouco mais a questão, a pergunta, e perguntar assim, qual dessas duas respostas, né, a causa do sofrimento de Jó, ela é mais fundamental, ela faz mais sentido na prática, no caso da relação de Jó com o próprio sofrimento. Aqui, no texto de Pedro, a gente sabe que os crentes, ou os leitores de Pedro, né, os destinatários da carta, eles estavam sofrendo. Eles estavam passando por algum tipo de sofrimento. E Pedro, ele, no final da sua carta, ele traz uma série de exortações. E, para fazer o fechamento, digamos assim, dessas exortações, Pedro, ele diz no versículo 8, sede sóbrio e vigiai. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, procurando a quem possa devorar. Então, para Pedro, o sofrimento que aqueles crentes estavam passando, a causa do sofrimento era o diabo, que Pedro chama de adversário. Adversário é uma palavra bem interessante, porque essa palavra traduz a palavra Satã do Antigo Testamento. Ou seja, adversário é Satanás. Adversário que é nominado aqui, né? Pedro dá um título, um nome, na verdade, para esse adversário, que é o diabo. E então, assim, Pedro parece que ele quer mostrar para os seus leitores que por detrás do sofrimento deles havia um poder maligno que ele chama de adversário, que é Satanás, que ele chama de inimigo, que é o próprio diabo. O significado da palavra diabo é difamador, é acusador, falso acusador. Então, eu penso que, com base nesse texto, que o que está por detrás dos nossos sofrimentos que enfrentamos no dia a dia, por exemplo, essa própria pandemia, quem está por detrás, sem querermos entrar em teorias da conspiração, quem está por detrás é o diabo. Ele é o inimigo das nossas almas. E Pedro, ele diz que ele anda em derredor. Ele anda ao redor. Essa palavra em derredor, anda em derredor, na verdade, é uma palavra só, é traduzida com verbo e um substantivo, mas no grego é uma palavra só, é peripatei. E está num tempo verbal da língua grega que é o presente indicativo ativo, que é uma ação contínua, ininterrupta. O diabo está continuamente em derredor. Em derredor de quem? Pedro está escrevendo para quem? Pedro está escrevendo para uns crentes que viviam lá nessa região
da Ásia Menor. Alguns estudiosos dizem que provavelmente eles formavam ali umas 10 igrejas, um conglomerado de igrejas. Então Pedro está falando que esse adversário anda em derredor, ele está sempre procurando, ele está sempre à espreita. Então, e ele está à espreita para quê? Ele quer, como diz na minha versão aqui, né, ele procura quem possa devorar. A revista e corrigida, né, ela traduz como tragar. Mas a ideia mesmo da palavra que é usada aqui, do verbo, na verdade, literalmente é beber. Mas a versão da Bíblia de Jerusalém, né, traduz essa palavra como comer. Então, parece que Pedro quer dizer para os seus leitores, fala, olha gente, fiquem ligados, fiquem espertos, porque o diabo ele tem uma fome medonha e vocês estão no cardápio dele. Então, se cuidem, porque ele quer tragar vocês, ele quer mastigar vocês, ele quer engolir vocês. E essa figura metafórica que Pedro usa aqui, do diabo como um leão, é para alertar aos seus leitores quanto à malignidade, à perversidade da ação destrutiva desse ser chamado Satanás. Então, assim, Satanás ele quer nos destruir. É interessante, uma boa leitura, para você entender um pouco melhor essa ação do diabo, é você ler Apocalipse capítulo 12. Quando você lê também o livro de Jó, né, é dito que ele comparecia, quando os filhos de Deus apareciam, os outros anjos apareciam diante de Deus, Satanás ele aparecia também, ele comparecia, ele acusava os servos de Deus na presença de Deus. Mas, agora, entenda, agora, Satanás ele já não pode mais estar na presença de Deus. Jesus, quando ele enviou os 70 discípulos, né, e os discípulos saíram e eles pregaram o evangelho do reino, eles expulsaram demônios, eles curaram enfermos, e eles voltaram com um relatório muito positivo e muito felizes por tudo que eles haviam feito no poder do nome de Jesus. E aí Jesus ele faz uma observação, ele diz assim, eu vi Satanás caindo como um raio. Jesus, ele prolepticamente, ou seja, antes da obra dele ser consumada ali na cruz do Calvário, ele viu a derrocada de Satanás. Depois da obra de Cristo consumada na cruz do Calvário, Satanás já não tem mais esse acesso. Tem uma passagem em Jó, que Jó está altamente desesperado e ele clama a Deus, ele fala, Senhor, se ao menos houvesse alguém que se colocasse como intermediário entre eu e o Senhor, se pelo menos houvesse, aquilo esmagava. Jó ele tinha uma percepção, ele cria na ressurreição. Ele diz, o meu Redentor, pois eu sei que o meu Redentor vai me levantar, o meu Redentor vive, ele vai me tirar dessa situação. Ele cria na ressurreição, mas ele não tinha o que nós tínhamos, o que nós temos agora, que é
um redentor que se colocou entre nós, como intercessor, como mediador. E quando Jesus, na obra consumada na cruz do Calvário, ele despojou todo o poder de Satanás, e poder que Satanás tinha de ir até a presença de Deus. Então Satanás agora ele não pode ir à presença de Deus. Mas não é porque ele está derrotado que ele deixou de praticar o mal, de fazer aquilo que lhe apraz, que é da sua natureza. Jesus fala que o diabo é homicida desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Ele não vem senão para roubar, matar e destruir. E Satanás ele está tão furioso porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E a fúria dele agora, ele não pode ir mais à presença de Deus, mas a fúria, isso está muito claro lá em Apocalipse 12, a fúria dele, a ira dele está contra o povo de Deus. Ele é um derrotado, ele é um fracassado, mas ele não desistiu. Tem uma ilustração bem interessante de um teólogo chamado Oscar Cullmann, que ele diz o seguinte, ele faz uma ilustração dos eventos da Segunda Guerra Mundial para mostrar a realidade da batalha espiritual. Ele diz que quando os aliados eles invadiram, desceram na Normandia, na França, esse acontecimento é chamado do dia D. Nesse dia, chamado dia D, quando os aliados eles chegaram na França, por essa região chamada Normandia, ou Normândia, ali naquele momento, Hitler, ele já sabia que ele tinha perdido a guerra. Ele tinha perdido a guerra. Hitler tinha plena consciência que já tinha perdido a guerra. Agora, Hitler entregou-se? Entregou a Alemanha? Não. Dizem que esse período do dia V, do dia D, até o dia final, o dia V, o dia da vitória, foi o período mais sangrento da Segunda Guerra Mundial. E o Oscar Cullmann, ele faz então uma aplicação, ele diz que aquele dia que Jesus, lá na cruz do Calvário, ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E entregou o Espírito dele a Deus. Ali naquele dia, aquele é o dia D. Agora, o dia da vitória é quando o Senhor voltar. Agora, entre esse dia D e o dia V, tem uma batalha. E é isso que Pedro está mostrando aqui. É isso que Pedro está falando. Satanás agora, ele lança toda a ira dele contra nós, contra mim, contra você, nós que cremos em Jesus. E Pedro usa essa metáfora de um leão. Um leão rugindo. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido um leão rugir. O negócio é tenebroso, é assustador mesmo. Então, assim é a ação de Satanás. O ataque de Satanás é brutal. Ele é astuto.
esse texto, capítulo 12 de Apocalipse, diz que ele engana nações inteiras. Então, assim, o crente que se considera imune, né, aos ataques de Satanás, ao meu ver, é um grande tolo. Como eu disse, a Bíblia de Jerusalém traduz essa expressão devorar como comer. E o diabo, ele está com fome e o cardápio dele, ele quer colocar você no cardápio dele. Nós precisamos entender isso. E Satanás, ele procura sempre os nossos pontos fracos. E todos nós temos pontos fracos. É por isso que ele fica rondando, né? Ele fica ali à espreita. E nós temos pontos fracos, nós sabemos disso. Temos um, temos dois, talvez mais. Nós conhecemos os nossos pontos fracos e o diabo conhece muito mais. E é uma tolice nós acharmos que nós nunca cairemos. Então, como eu disse, cada um de nós tem áreas que são muito vulneráveis. Às vezes até mais de uma área. Pode ser a área da tentação, pode ser um mau hábito, pode ser um pecado que às vezes a gente fica cultivando esse pecado. Então, nossa fraqueza, às vezes, pode até ser disfarçada, né, de uma área que nós achamos que dominamos. Então, nós precisamos ter cuidado. É por isso que Pedro fala, sede sóbrios. A minha versão fala, tende bom senso. Mas gosto mais da versão da Revista Atualizada. Sede sóbrios e vigiai. Ser sóbrio, a ideia da palavra sóbrio, a gente entende melhor com o antônimo dela, com o contrário, o significado contrário dela. O que é o contrário de ser sóbrio? É ser embriagado. E uma pessoa em estado de embriaguez, ela não tem percepção, ela não tem noção de direção, ela não sabe o que acontece ao redor. As pessoas quando bebem, espero que ninguém nunca tenha tido uma experiência dessa aqui, mas dizem que a igreja é cheia de ex, né? Talvez tenha algum ex-alcoólatra que já ficou chapadão. A pessoa, como diz o pessoal, não acerta nem isso quando acerta a casa, né? Não acerta nem a fechadura de casa, dada o estado de entorpecimento, de embriaguez, né? O estado etílico do indivíduo. Então, a nós, crentes, não nos é permitido ter esse estado de topor. Nós precisamos estar alerta, porque existe um inimigo que está à espreita, e que esse inimigo é terrível, ele é tremendamente mau. E não é só o estado de sobriedade, tem que ser vigilante também. Sede sóbrio, na minha versão, tende bom senso, estai atentos, né? Vigilância. O Senhor Jesus, eu imagino que Pedro, ao escrever isso, ele deve ter lembrado das palavras de Jesus, né? Quantas vezes Jesus falou com eles e com os demais apóstolos ali no sermão profético da necessidade de vigilância, de vigiar, uma vez que a história ela caminha para um desfecho, caminha para um auge, quando o Senhor virá e a gente não sabe nem do dia, nem da hora, por isso a necessidade de vigiar.
Pedro provavelmente deve lembrar o puxão de orelha que ele e os demais receberam quando Jesus estava lá no monte, lá no Getsêmani, orando ali, momentos antes da sua crucificação, e ele orando, e os discípulos, quando ele voltou, vocês não puderam vigiar, nem uma hora. E Jesus fala, vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou isso com os apóstolos. Então, há necessidade de vigilância. A ideia desses dois verbos, né? Sede sóbrios e vigiai, eles estão num tempo verbal que expressa uma ação que deve ser contínua, de necessidade instantânea. Não dá, é altamente perigoso o crente ficar no estado de dormência. Ele tem que estar ligado. Não dá para baixar a guarda. A gente precisa entender que nós estamos numa batalha, num conflito espiritual cósmico. Não dá para baixar a guarda. Basta você assistir algum filme de guerra, de Segunda Guerra Mundial, que você vai ver o que é estar numa guerra. Não tem trégua. Não tem momento para cochilar. Não tem momento para ficar dando bobeira. E nós, como crentes, nós vacilamos, nós damos brecha. Mesmo sabendo da ferocidade desse inimigo, nós deixamos brecha. Não dá para baixar a guarda. Tanto é que Pedro fala aqui para resistir. Resistir, versículo 9. Resistir-lhes firmes na fé. Resistir. A Bíblia manda a gente fugir de muita coisa. Da idolatria, das paixões da juventude, da imoralidade, por aí vai. Mas do diabo, a Bíblia fala para resistir. A Bíblia diz, dá essa ordem. E é isso aqui, resistir-lhe, né? O verbo também, mesmo em português, ele está no modo imperativo, é uma ordem, é um mandamento. E se é um mandamento, e de fato é, né? Nós, como seguidores de Jesus, nós devemos, de forma ativa e determinada, nós precisamos nos engajar nessa luta, nessa batalha contra o diabo. Tiago fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Alguns falam resistir ao diácono, mas é uma transliteração problemática. É resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E nós precisamos ser determinados nessa batalha, porque dependendo da maneira como nós nos colocamos, ou nós saímos vencedor ou nós saímos derrotados. Não pense que, porque você está em Cristo, segurança da salvação, que você pode ficar aí dando bobeira, não. O diabo pode entrar e fazer um estrago. Não estou dizendo que ele vai tirar sua salvação, não, se você é salvo. Mas ele pode te oprimir, ele pode te jogar na lama, ele pode te levar a induzir ao pecado, fazer com que você seja um crente fraco, um crente cabisbaixo, um crente sem poder de falar do Evangelho. Então, é preciso que a gente resista, a fim de que o inimigo fuja, para que o reino de Deus seja levado adiante. É preciso que a gente resista para que o diabo fuja e nós cresçamos na fé e em santidade. Então, Deus, ele usa esse conflito. Deus está acima de tudo e de todos, né?
E por meio desse conflito, o Senhor faz uso da instrumentalidade do diabo para executar os planos dele, os propósitos dele, inclusive os propósitos dele na nossa vida. Então, aqui no versículo 9, parece-me que Pedro nos dá uma dupla estratégia, né, para nós derrotarmos o diabo. É resistir e vigiar. Né? Então, primeiro, resistir-lhe firmes na fé. A fé aqui está bem definido que tipo de fé. Não é fé na fé, não é fé em nós mesmos, mas é fé na palavra de Deus. E a gente tem exemplos, né, na Bíblia, do próprio Jesus, quando foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto, e ali ele foi tentado. O Senhor, ele derrotou todas as investidas de Satanás, daquela velha serpente que enganou a Eva. O Senhor derrotou com a palavra. Então, permanecer firmes na fé é permanecer firme na palavra de Deus. Nós não somos páreos contra as investidas de Satanás. Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, naquilo que Deus revelou na sua palavra. Então, esse é um aspecto, digamos assim, dessa estratégia para nós vencermos as astutas ciladas de Satanás. O segundo aspecto dessa estratégia é lembrar, como diz aqui no versículo 9, a parte B, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Eu acredito que Pedro, com essa palavra aqui, ele queria encorajar esses crentes que estavam sofrendo a olhar para o sofrimento de outros. Isso pode servir, o testemunho de outro crente pode servir de grande encorajamento para a nossa vida. Quando a gente está aqui enfrentando as nossas lutas, as nossas batalhas, o diabo está nos atacando e nós achamos que estamos sofrendo, que está muito difícil, é só a gente lembrar, puxa, e os nossos irmãos lá na Coreia do Norte? Como que eles estão lá? Os nossos irmãos lá na China? Os nossos irmãos lá na Nigéria? E aí a gente vai começar a perceber que nós não estamos sofrendo nada. Isso aqui é um refresco. Quando a gente... E isso serve de motivação. Fala, meu Deus, eu tenho vergonha. Eu sou envergonhado, porque eu estou aqui passando só por causa disso, eu já estou querendo desistir, eu já estou querendo desanimar, quando na verdade lá os irmãos estão sofrendo, não estão sendo presos, estão perdendo casa, perdendo tudo, sendo lançados na prisão, e alguns estão até sendo executados, mas eles estão firmes, eles estão testemunhando. E eu aqui, por causa de um probleminha assim, eu estou querendo largar a toalha. Então é isso que Pedro está falando, olha, esse sofrimento que você está passando, que vocês estão passando aqui, isso não é um caso isolado, isso acontece com outros irmãos, e às vezes numa intensidade muito maior. Então, nós precisamos lembrar disso. Né? O crente, ele vai sofrer. E por uma razão muito simples. É claro que dependendo do contexto onde a gente está vivendo, esse sofrimento ele pode variar em graus e intensidade, mas o crente sofre por uma simples razão. Quando você crê em Jesus, quando você confia em Cristo, entendeu que é pecador, se arrependeu dos seus pecados, confiou somente na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, você é salvo. E o movimento de Deus é o seguinte: Deus pega você, tira do império das trevas, tira das mãos de Satanás e transporta você para o reino do bem-amado Filho dele, Jesus Cristo. Então,
você vai começar a viver uma tensão, porque parece que esses dois reinos, pelo menos no momento, eles estão meio emaranhados. E você vai querer seguir os valores do reino. E, evidentemente, esse reino opositor, quem está nesse reino opositor, não vai deixar você fazer isso confortavelmente. Então, vai haver sofrimento, num grau ou no outro, mas todos vamos ter que enfrentar o sofrimento. Por isso, Pedro, ele dá essa recomendação. E quem está por detrás disso é o diabo. O diabo. Então, Pedro fala, sede sóbrios, vigilantes, seja firme na sua fé, resista ao diabo. E nós temos uma fonte de poder para enfrentar. Os versículos 10 e 11 são maravilhosos. É como se fosse a conclusão já da carta. E, de fato, esse aqui é o final da carta. Depois a gente vai ter algumas despedidas, palavras finais e tudo. Mas aqui é a conclusão. Diz assim, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A nossa força para a resistência, ela está em Deus. Para resistirmos ao diabo, ela está no próprio Deus. Deus é a fonte. Como que a gente lida com esses problemas, com o sofrimento do dia a dia, com as lutas, com as incertezas desse momento de pandemia que nós estamos vivendo? Pedro fala, olha, não fica olhando só para o aqui e agora, olha para o futuro, olha adiante, olha o que Deus está dizendo. Ele é o Deus de toda graça, Ele chamou você em Cristo para a eterna glória, para a glória eterna. E ele fala assim, depois de haverdes sofrido um pouco. Então, assim, Paulo fala que os nossos sofrimentos, as tribulações momentâneas, elas não são para ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Tudo aqui é muito rápido, é muito passageiro. O que é 70, 80, 90 anos à luz da eternidade? O que é uma doença agora, se você vai receber a cura total? Quando da vinda do Senhor, da restauração de todas as coisas? O que é ser rejeitado agora? Se você já foi aceito por Deus em Cristo e vai estar no seio dEle? O que é uma falha? Às vezes nós somos tão perfeccionistas que nós achamos que tudo que a gente faz tem que sair perfeito. E quando não sai perfeito, a gente fica frustrado, fica chateado, fica cobrando a gente mesmo. O que é isso? Se a perfeição está chegando. Então, pode ser, eu falei na outra mensagem, que vai haver uma reversão dos valores. A cruz, que agora pode ser vergonhosa, pode ser ignominiosa, ela depois será coroa de glória. O salmista não fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, ou no amanhã. Então, tem aqui, embora a gente sabe que quando da volta de Jesus que Ele vai colocar as coisas todas em ordem, quando nós seremos removidos de uma vez por todas dessa presente ordem, desse mundo mau, na consumação final a gente sabe que será lá. Mas Deus tem promessa para nós aqui, já e agora. Essas 4 palavras aqui, trata-se de promessas de Deus. Pedro descreve o que Deus fará por aqueles que o servem, por aqueles que sofrem. Ele fala de reabilitar. A minha versão está reabilitar. A Almeida corrigida ou a atualizada fala de aperfeiçoar. Isso aqui é promessa de Deus para os seus filhos. Deus vai concluir.
Deus não vai deixar o negócio no meio do caminho, não. Deus vai completar a obra. O próprio Deus vai fazer aquilo que falta em nós. É isso que é aperfeiçoar, tornar completo. É promessa de Deus. A outra palavra, e observe que essas palavras elas estão no futuro, porque implica que é uma promessa, né? Haverá de reabilitar, ou reabilitará, ou aperfeiçoará. É a primeira palavra. A segunda é confirmar, ou confirmará. Então, o próprio Deus, ele vai nos dar tudo que nós precisamos para concluir a tarefa. Ele vai confirmar, ou firmar, ou seja, vai nos dar forças. Ele vai nos fortalecer na nossa fraqueza. E, por fim, ele vai alicerçar ou fundamentar. O próprio Deus é que coloca uma base debaixo dos nossos pés. Né? Então, por que Deus faz tudo isso? É porque nós merecemos? É porque nós... Não, é porque Pedro fala, Ele é o Deus de toda graça. Que palavra, essa expressão ela é maravilhosa. E o Deus de toda graça. Literalmente significa que é o Deus de todo tipo de graça. Deus tem uma infinidade de graça. Se você está passando por problema no casamento, Deus vai te dar graça. Se você está enfrentando alguma doença, Deus vai te dar graça. Se você está enfrentando luta, problema financeiro, Deus vai te dar graça. Se você está chateado com alguma coisa, Deus vai te dar graça. Se essa situação de pandemia, de isolamento, está te deixando estressado, Deus vai te dar graça. Ele tem graça para tudo. Se você se sente culpado porque pisou na bola, pecou, Deus vai te dar graça. Então, se Ele é o Deus de toda graça, né? E seja qual for o tipo de graça que a gente precise, Ele tem um suprimento ilimitado. Né? Então, isso é algo extraordinário, né, da parte de Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte, à luz, já passei um pouquinho do nosso tempo, à luz de tudo que Deus nos promete, né, a gente não deve nunca desistir. Jamais desista. Jamais se desanime. Fique firme, né? Mesmo quando o diabo atacar, resista-lhe, como diz o texto, resista-lhe firme na fé. Não ceda à amargura, não ceda ao medo, à desesperança, ao pecado, porque o diabo ele tenta, né? Ele aproveita da nossa velha natureza para nos lançar no pecado. Então não desista, nunca desista, não largue a toalha por causa de alguma situação difícil que você esteja enfrentando. Então, vamos confiar no Senhor. O diabo, ele é um adversário, sim, ele é perigoso. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra o seu povo, contra a igreja. Ele sozinho é Senhor, Ele sozinho é o Salvador de cada um de nós, é o Salvador da igreja. Então vamos descansar nele, vamos confiar nele, no Senhor, no nosso Salvador. Vamos correr. Se tem um lugar para onde nós devemos fugir, é para a cruz de Cristo. Nós precisamos ir até a cruz, colocar os nossos pecados ali aos pés da cruz, e Cristo removerá a nossa culpa. Nós precisamos fazer isso, todos devemos fazer isso. Né?
nos comprometer com Ele, renovar o nosso compromisso com o Senhor. Então, esses dias complicados de pandemia, o Senhor continua o mesmo, né? Essa é a verdadeira graça de Deus. Então, permaneça firme nele. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Coloca a sua vida diante do Senhor. Coloque os seus problemas diante do Senhor. E confie nele. Confie na graça dele. Ele tem graça. Chega, fala com o Senhor. Senhor, olha, eu estou lutando. Tá difícil. O diabo tem às vezes prosperado no seu intento contra mim, mas o Senhor tem graça. O Senhor é o Deus de toda graça. O Senhor me chamou em Cristo para essa glória eterna. O Senhor disse que o Senhor vai me confirmar. O Senhor disse que o Senhor vai me firmar. O Senhor disse que o Senhor vai me reabilitar. O Senhor disse que o Senhor vai me fundamentar. Eu quero me apropriar dessas bênçãos, dessas promessas hoje. Peça a Deus. Peça a Deus e você verá o que Deus fará. O que Deus pode fazer. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, louvar o teu nome, ó Deus, porque não há outro Deus como o Senhor. Como cantamos, tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ó Deus, o Senhor é o Deus de toda graça. E como, Senhor, carecemos, como precisamos dessa graça do Senhor. Derrama da tua graça, ó Deus, abundantemente sobre nós, sobre o teu povo, sobre cada filho do Senhor que está aqui, que está nos acompanhando. Ó Deus, o Senhor conhece as suas lutas, conhece as investidas de Satanás, ó Deus. Dá, ó Pai, sobriedade. Dá, ó Deus, atenção, senso de vigilância, de cuidado, Senhor. Uma percepção, ó Deus, da natureza dessa batalha, Senhor. Abre os nossos olhos, ó Deus, para que enxerguemos, de fato, a essência das coisas que nos acontecem, que acontecem nesse mundo. Que dá-nos olhos, Senhor, olhos do Senhor, para enxergarmos a realidade à luz da palavra do Senhor, sob a perspectiva do Senhor, Deus. Não nos deixe ser enganados, não nos deixe ser, ó Deus, ludibriados pelo engano de Satanás, Pai. Nós sabemos que nós não somos páreos para ele, de fato, Senhor. Embora ele seja um derrotado, embora ele seja um fracassado, Deus, sabemos que ele tem grande ira contra nós, o teu povo. Mas nos guarda, nos livra das investidas de Satanás, nos dê, ó Deus, a capacidade de resistir aos intentos de Satanás, nos mantendo firmes, ó Deus, na fé, na palavra do Senhor. Deus, que nos lembremos, ó Pai, sempre nas nossas lutas, ó Deus, nos nossos percalços, ó Pai, que o Senhor é o Deus de toda graça, que a tua graça, ó Deus, ela é inesgotável. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja nos reabilitando, que o Senhor esteja nos firmando, que o Senhor esteja nos confirmando e nos fundamentando, Deus, para que o nome do Senhor possa ser exaltado e glorificado através das nossas vidas, Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Nós pedimos, ó Deus, agora, quando do término deste culto, pedimos que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Teu Espírito, ó Deus, e o amor do Senhor, sejam com esta igreja e sejam com a igreja do Senhor em todo o canto da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Dito isto, nós estamos encerrando o culto dessa noite.
agradecemos a presença de todos vocês aqui, daqueles que também nos acompanharam, estão nos acompanhando pela internet, e vamos continuar firmes no Senhor. Que Deus abençoe a todos.